Quem é Jesus para você? O que ele representa em sua vida? Ele é Deus? Filho de Deus? Como você imagina Jesus, por exemplo, nos tempos antigos? Um ser divino ou um homem? Chegamos ao segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E eu convido a você, no YouTube, no Instagram e no Facebook, a acompanhar esse vídeo. Aqui o apóstolo Paulo faz um relato sobre a comunhão e pede que eles sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora tenhamos diferentes opiniões de pensamentos em determinados assuntos, precisamos ceder muitas vezes em alguns pontos para manter a união do conjunto. E Jesus, sendo Deus, aqui muitos questionam a Trindade, porém lá no versículo 6, Paulo diz, não considerou que o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E Jesus, sendo como homem, tinha limitações, dificuldades, pressões. Além disso, pesava sobre si o fato de redimir a humanidade. O fato é que Jesus, ao se esvaziar, não foi tirando os seus mantos de honra até que fosse preso nu na cruz. Ele se esvaziou para se tornar como homem e olhar para cada um como homem. Entretanto, com amor, sem egoísmo, sem luxúria e sem contenda. Assim ele mostrou que é possível sermos melhores, é possível amar nosso semelhante, é possível repartir, é possível curar, é possível evangelizar. Quantas pessoas estão chorando por dentro, esperando apenas aquela frase assim, eu te amo? E você prefere fechar o vidro escuro do seu carro. Quantas pessoas gostariam apenas de um abraço, mas você não quer se sujar? Quantas pessoas precisam apenas de um olhar de amor, mas você nem tira os seus óculos escuros? Jesus viveu aqui na Terra como homem, em uma época em que não existiam as tecnologias que tanto amamos. E mesmo assim, ele multiplicou o significado da palavra amor. Será que se fosse hoje, ele iria de jatinho em grandes congressos para pregar com alegorias, abotoando e desabotoando o último botão do seu terno italiano? Ou ele estaria com os pobres nas favelas, nos hospitais, nos asilos, com seus pés inchados de tanto andar? Jesus Cristo era humilde, obedecia a Deus servindo o povo. Como ele, nós devemos ter uma atitude de serviço, servindo com um amor incondicional a Deus e ao próximo. A nossa atitude é feita de escolha. Podemos viver esperando ser servidos ou podemos buscar oportunidades para servir ao próximo. Olha só o que Marcos escreveu. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como preço da liberdade de muitos. Marcos escreveu no seu livro, capítulo 10, versículo 45. Devemos ser iguais a Jesus, amar de maneira autêntica, sem falsos moralismos, sem arrogância e sem se autoproclamar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o seu nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está nos versículos 8, 9, 10 e 11 desse capítulo. Já no final do capítulo, Paulo cita exemplos de duas pessoas que se colocaram as necessidades dos outros em primeiro lugar, Timóteo e Epafrodito. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. É um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Duas epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo.
Ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Já Epafrodito foi um cristão que se empenhou muito na obra do Senhor no tempo da igreja primitiva, no primeiro século da era cristã. Ele não possui muitas referências pessoais na Bíblia, mas foi citado por Paulo nesse segundo capítulo que estamos vendo hoje e também no quarto que veremos nas próximas semanas. Ele era um homem totalmente confiável que sempre estava pronto a ajudar. Por isso, Paulo se dirige a ele como meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, no versículo 25. Ele era um membro ativo em sua igreja local. Isso fica claro pelo fato dele ter sido enviado especial da igreja de Filipos para auxiliar Paulo em suas carências. Ele serviu como um representante da igreja de Filipos no auxílio a Paulo. Os serviços abnegados de Timóteo e Epafrodito foram exercidos no momento em que as pessoas estavam buscando seus próprios interesses. Está lá no versículo 21, semelhante ao que vemos nos dias de hoje. Que possamos trazer alegria aos outros ao considerarmos suas necessidades acima das nossas. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.